Olá, que Deus nos abençoe. Iniciamos agora mais um programa Espiritismo em Ação. Com certeza você já se perguntou, há vida somente no planeta Terra? O universo todo é habitado? Vamos conversar hoje sobre a pluralidade dos mundos habitados e o nosso convidado de hoje é o Christian Moreira, do Centro Espírita Caridade o Caminho, de Goiânia, Goiás. Seja bem-vindo, Christian. Muito obrigado, Renato. Para nós é uma alegria estar aqui com os nossos companheiros do programa Espiritismo em Ação. Esperamos que hoje nós consigamos realmente esclarecer um pouco sobre esse tema que está lá na Codificação Espírita. É um tema muito interessante. Muito bem, Christian. No Evangelho de Jesus, temos o seguinte ensinamento. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Como nós podemos interpretar essa afirmativa que Jesus fez na passagem evangélica, Christian? Bem, Jesus quis dizer que o universo é amplo e que existe no universo vida em todos os lugares. Vida aonde nós, com os nossos sentidos físicos, não podemos detectar. Então não existe lugar do universo completamente vazio, não existe planeta sem função, estrela sem função, no que tange à vida. Todas albergam vida, todo o corpo celeste alberga vida. E Jesus, sabendo disso, como espírito superior que é, espírito puro que é, ele deixou esse ensinamento imorredouro, imortal. Há muitas moradas na casa de meu Pai. As moradas são os muitos mundos e também os muitos planos, porque além dos mundos materiais, existem os planos espirituais, que nós também não acessamos com os nossos sentidos físicos, né? Mas também albergam vida. Então, em toda parte do universo há vida. Todos os planetas, todas as estrelas são moradas da casa do Pai. Então, na visão espírita, essas muitas moradas não estão restritas apenas à condição física, não, mas assim a essa visão espiritual. Exatamente. O nosso próprio planeta é um planeta que ele tem toda uma população de desencarnados. Assim, o autor que escreveu sobre isso de forma muito interessante foi André Luiz, médico, desencarnado, no começo do século, que escreveu através da mediunidade franciscana de Xavier. O livro Nosso Lar traz uma descrição muito minuciosa, detalhada, de uma cidade que existe no plano espiritual. É uma morada, e não é uma morada física. Então, além dos mundos, dos planetas, das estrelas que nós vemos no nosso universo, existem as esferas. Esferas espirituais aqui no nosso próprio planeta mesmo, repletas de vida também. Muito bem. No Velho Testamento, fala-se sobre a história da criação destes mundos. Como nós podemos interpretar os 6 dias da criação? Bem, o Velho Testamento, como o Novo Testamento também, estão repletos de símbolos. Então, os 6 dias, conforme nos diz Allan Kardec lá no livro A Gênese, um livro da codificação, os 6 dias representam as eras geológicas de formação da Terra, né? Quem escreveu o Velho Testamento, foram vários autores em diversas épocas, mas a pessoa que escreveu essa passagem foi inspirada, entendendo por inspiração que a formação da Terra se deu em eras geológicas, se deu em períodos. Então, os 6 dias a que se refere a Gênese, na verdade, são vários períodos aí de formação do nosso planeta. Na verdade, não há como desmerecer a citação bíblica, porque nós hoje temos uma noção de dia diferente daquilo que se expressava na época. Exatamente, até a tradução, tem traduções que expressam isso, dias como eras, e eras como dias, né? Então até a tradução, ela pode ter sofrido uma distorção à ideia original que chegou aos nossos dias aí. Todos nós já ouvimos falar de Adão e Eva. Como essas figuras explicam a povoação da Terra na linguagem espírita? Bem, Adão e Eva, conforme nos mostra o Antigo Testamento, o Velho Testamento, eles não existiram daquela forma. A povoação da Terra... Aquilo também é uma simbologia. Também é uma simbologia, mas é uma simbologia muito correta. A gente não pode desmerecer também essa parte, né? Porque estudando a paleontologia, a arqueologia, a biologia, né, e com as teorias aí de Darwin e outros evolucionistas, a gente vê que o homem evoluiu de raças animais.
E é verdade, isso é verdade. O espiritismo, as obras mediúnicas confirmam isso. O corpo evoluiu de raças animais. Por que hoje, então, a gente não vê homem evoluindo aí de macaco ainda? Porque essa evolução ela é muito lenta, né? A evolução é muito lenta. Então, o perispírito do homem também evolui. Quer dizer, isso André Luiz também, esse mesmo autor, traz lá no livro Evolução em Dois Mundos. A par da evolução física, existe uma evolução perispiritual. Para aqueles telespectadores que estão menos familiarizados com a terminologia, nós temos o corpo físico, temos o espírito e temos o laço que une o corpo físico ao espírito, que Allan Kardec chamou de perispírito, que é matéria também. Então, juntamente com o corpo físico, o perispírito também evolui. Então, o perispírito do macaco é diferente do perispírito do homem, né? E essa evolução ela se dá nos dois planos. Chegou um momento que o homem deixou de ser animal e passou a pensar de forma contínua. Foi o que caracterizou a sua ascensão, a ascensão do espírito à raça humana. Tem um outro que eu gostaria que você me permitisse falar sobre Adão e Eva, que é uma imagem muito boa da queda. Como foi a queda do homem. Como o homem, o espírito um dia se insurgiu contra Deus. Então, enquanto imagem da queda, a imagem é muito boa. Tinha uma regra que foi estabelecida, não obedeceu à regra, o espírito não obedeceu à regra e ele foi obrigado a habitar o planeta da carne, que nós vivemos num planeta de carne, né? Que conforme lá está no livro dos Espíritos, o mundo espiritual poderia existir sem que existisse o mundo físico. Então, o mundo físico é fruto da queda do homem, do pecado, da dificuldade que nós temos ainda, e somos obrigados a estar na matéria para redimir essas dificuldades, esses erros. Esse elo perdido poderia ter se dado, então, essa evolução em outros planetas, em outros mundos? Exatamente. Essa evolução ela pode ter se dado em outros mundos. Em razão dessa habitação, dessas várias habitações do todos os planetas que são habitados, nós poderíamos, por exemplo, ter passado as nossas últimas encarnações em outros mundos similares ao nosso, né? E isso aí é previsto, é uma coisa que a doutrina espírita aceita tranquilamente, porque existe vida em todos os planetas. Nós vamos a um breve intervalo comercial e logo estaremos de volta. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje.
Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, falando hoje sobre pluralidade dos mundos habitados. Christian, o que pensar da afirmação de que há indícios de vida inteligente somente na Terra? Bem, essa afirmação, a gente não precisa recorrer à literatura espírita para ver que essa afirmação ela é uma afirmação que carece de verdade, não é equivocada. Né? Existem, assim, inúmeros indícios na história do contato da civilização humana com outras civilizações, que ainda não foi uma coisa comprovada, mas existem inúmeros indícios. E em filosofia da ciência, quando um fenômeno é muito relatado, a chance dele ser verdadeiro é muito grande. Então, como existe vida em outros planetas, e o universo é muito grande, estatisticamente, existe uma chance de existir, de acontecer vida igual à nossa, no mesmo teor da nossa, em outros planetas. Basta você recorrer para a matemática, para a estatística. Existem planetas iguais à Terra em outros pontos do universo. No que tange a composição, a atmosfera, a presença de água. Então, a matemática responde essa pergunta. Se estatisticamente isso é possível, espalhado pelo universo aí, existem planetas até iguais ao nosso. Não é desprezível não é desprezível. Quem responde é a matemática. Então, não é uma afirmativa assim, coisa de, vamos dizer, coisa de internet, coisa de alguém na matemática te fala. O universo é grande, estatisticamente, as chances de existirem planetas iguais à Terra existem. Acontece, pode acontecer. Esse é um trabalho, então, de investigação científica sobre essas vidas em outros planetas? Sim, é um trabalho de investigação. Então, complementando a pergunta, Christian, levando em consideração o cunho científico que o Espiritismo tem, Sim. do tríplice aspecto, o espírita ou o Espiritismo se ocupa dessa razão também? Bem, a resposta objetiva para você seria sim, né, que realmente o Espiritismo é ciência. Agora, nós estamos numa fase da humanidade, no Brasil, que é o coração do mundo, pátria do Evangelho, em que esse aspecto do Espiritismo não é que ele foi deixado para segundo plano, mas ele não é o principal agora. Né? Os próprios espíritos, eles nos revelaram através de Chico Xavier, através das obras de Divaldo Franco também, que o homem tem que se espiritualizar, ele tem que se evangelizar. A partir do momento que o homem se evangelizar, ele vai conseguir um progresso científico maior e mais rápido. Por quê? Porque nós temos inúmeras descobertas científicas muito interessantes do século XX que são usadas para o mal. Então, enquanto o homem não aprender a ser bom, existem véus aos cientistas, aos homens de ciência, que continuarão sendo colocados sobre a verdade. A verdade se desvelará à medida que o homem for se evangelizando, que ele estiver preparado para utilizar essas descobertas científicas para o seu bem e o bem dos seus irmãos. Enquanto isso não acontecer, a ciência, inclusive a ciência espírita, a descoberta do espírito, a confirmação da reencarnação, serão ainda, nós ainda tatearemos vagarosamente. Vai chegar um ponto que o homem vai atingir um grau de evangelização em que ele poderá descobrir a verdade sem com ela causar dano para si ou para os seus companheiros, seus irmãos. Bom, essa investigação científica, então, ela vai ficar para aquelas pessoas que têm, nessa condição, a possibilidade de profissão, por exemplo. Isso, assim... Questões acadêmicas. Questões acadêmicas, porque os espíritos reencarnam, né? É muito interessante você falar isso, porque quando a gente vê a história da ciência, a gente vê Newton, depois a gente vê Einstein, que são... Newton é o pai da física clássica, Einstein não é o pai da física quântica, mas é o cientista mais importante do século XX. A gente vê que esses cientistas que desvelaram a verdade... Missionários, né? Missionários, sempre eles tiveram uma ideia e um caráter que resguardava a ideia de Deus. Né? Ou seja, eram espíritos preparados. Esses espíritos estão reencarnando, reencarnarão, voltarão para descobrir, para desvelar mais um pouquinho da verdade. Então, esses missionários retornarão para a Terra, para a arena terrestre, e alguns continuarão seus próprios trabalhos iniciados. Do ponto de vista espiritual, existem escala de evolução destes mundos?
Sim, os mundos como as pessoas evoluem de forma coletiva. Existe uma evolução planetária, vamos dizer assim. Allan Kardec, ele era pedagogo, então tudo que ele fazia era muito didático, estabeleceu uma escala na codificação. Essa escala é composta por 5 degraus, né? Os mundos primitivos, os mundos de expiação e prova, os mundos de regeneração, os mundos felizes, os mundos perfeitos, de baixo para cima, né? O mundo primitivo é o menos evoluído, o mundo perfeito é o mais evoluído. Por essa ótica, nós estamos mais próximos do início do que do final. Nós estamos mais próximos da animalidade ainda, né? Kardec, os espíritos da codificação, classificaram a Terra como um mundo de expiação e prova, que é um mundo onde o mal supera o bem, onde existe o sofrimento, a dor, mas é um mundo em transição. Não vai dar tempo, acredito, a gente falar disso hoje, mas é um mundo em transição. A Terra está passando de mundo de expiação e prova para mundo de regeneração. Muito bem, nós iremos agora para mais um breve intervalo e já voltamos. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Voltamos com o programa Espiritismo em Ação, conversando sobre pluralidade dos mundos habitados. Christian, quando pensamos em vidas em outros planetas, podemos comparar essas formas de vida com o que conhecemos do planeta Terra? Os espíritos, na literatura espírita, eles dizem que o espírito é sempre o espírito. Então, a sua formação, assim, ela é semelhante em qualquer lugar do universo. Agora, os diversos mundos que compõem o universo têm formações diferentes. Então, é natural que os corpos, vamos dizer, os corpos físicos desses espíritos também são
diferentes, variando de mundo para mundo. Por extensão, o perispírito Por também? extensão, o perispírito, que conforme nos diz lá o livro dos Espíritos, o espírito retira o perispírito da atmosfera do planeta em que ele habita. E aqui, assim, para os nossos telespectadores aí que tenham menos familiaridade com a literatura espírita, mas existem relatos, por exemplo, da vida em Júpiter, que seria o mundo mais avançado do nosso sistema aqui solar. Né? Então existem comunicações nos livros da codificação de espíritos que residem em Júpiter, inclusive Mozart, compositor, Wolfgang Amadeus Mozart. Ele deu comunicações descrevendo, falando sobre a música, obviamente, e descrevendo alguma coisa do mundo que ele vive, que é Júpiter. Então é muito interessante, quer dizer, Júpiter é um planeta próximo, e que se for observar de telescópio, a atmosfera de Júpiter, ela não comporta uma vida como a nossa vida aqui na Terra, né? Fluídica, gasosa, enfim. No entanto, existe vida lá parecida com a nossa, com os corpos adaptados à atmosfera do planeta. A que se deve essa resistência, então, na opinião da literatura espírita, do espiritismo, essa resistência que se tem em admitir essas vidas em outros planetas? Isso é fruto da ignorância do homem e do orgulho. Porque, vejam bem, durante a história da humanidade, o homem, vários períodos históricos, o homem ele se acreditava, né, o centro do universo. Quando no século XV, século XVI, Nicolau Copérnico, depois Galileu Galilei, afirmaram que o Sol não girava em torno da Terra, ocorreu uma reação... O sistema heliocêntrico, né? O sistema... Não geocêntrico. A verdade é que nós vivemos um sistema heliocêntrico, né? Isso. E principalmente a Igreja Católica condenaram esses cientistas por achar que o homem seria o centro da criação, seria o centro do universo. Na verdade, isso é o quê? Isso é fruto do mais deslavado orgulho. Né? Existem planetas muito mais evoluídos, existem sistemas muito mais evoluídos que o nosso é só mais um. O orgulho do homem faz ele se achar não apenas o melhor, mas o único. Se achar o melhor já é muita arrogância humana. Né? Além de ser o melhor, os melhores, nós somos os únicos que existimos no universo. Então essa ideia é uma ideia absurda, é fruto do orgulho humano. Muito bem, nós vamos assistir então uma matéria sobre o tema de hoje e nós convidamos vocês a nos acompanhar. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida em que eles próprios avancem na senda do progresso. Marcham assim, paralelamente, o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porquanto nada na natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador! Quanto, ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder a ideia que concentra sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia que é a terra e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao que hoje se acha e se alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele há chegado a um dos seus períodos de transformação, em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Christian, depois da matéria, eu gostaria de te perguntar para você. Existem estudiosos na doutrina espírita que tratam do tema da pluralidade dos mundos habitados? Comente para nós. Olha, a literatura espírita ela é muito rica
informações sobre esse tema. Na verdade, o estudo sobre esse tema começou com o próprio Allan Kardec, que escreveu um livro, que é um livro da codificação, talvez seja o menos estudado da codificação, né? Que é o livro chamado A Gênese, em que ele fala desse assunto. Ele fala sobre a formação da Terra, ele fala sobre a composição da Terra, e ele fala sobre a pluralidade dos mundos habitados. O Evangelho traz também revelações nesse sentido, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, né? Então o estudo desse tema começou de forma seminal, assim, vamos dizer, junto com o Espiritismo. Depois, Kardec teve grandes continuadores que também trataram desse tema, entre os quais o mais destacado talvez seja Camille Flammarion, que era astrônomo e trabalhava no Observatório Nacional, né, na França. Então ele tinha um interesse muito grande sobre esse tema. Então os livros dele estão repletos de referências astronômicas então também é um sábio que trabalhou esse tema na doutrina espírita. No século XX nós temos as obras de Franciscano Xavier, que foi um médium extremamente produtivo, a gente sabe, né, não precisamos falar disso aqui, mas que trabalhou com inúmeros espíritos, inclusive muitos cientistas que escreveram através da sua pena, da sua psicografia, e os mais conhecidos, os autores mais conhecidos que nós temos através do Chico, tiveram outros. Mas nós tivemos André Luiz, Emmanuel, e é interessante, o segundo livro do Chico Xavier, que se chama Cartas de uma Morta, existem revelações da mãe dele sobre vida em outros planos, em outros planetas, em outros mundos, né? Logo no segundo livro dele. E então a gente vê aí a preocupação do plano espiritual em trazer essas verdades, esses ensinamentos. Mais recentemente, nós temos a obra da Federação Espírita Brasileira, através do médium Hernani Trindade Santana, chamada Universo e Vida, que é uma obra também extremamente esclarecedora, revelatória, que pontua sobre esse tema também, sobre a formação do nosso planeta, sobre o papel do homem no desenvolvimento do planeta, na evolução do planeta, sobre o futuro. E uma das coisas que ele fala, né, sobre o futuro da humanidade é que no futuro serão comuns as excursões de férias a outros orbes. Quer dizer, uma previsão que a doutrina espírita, a literatura espírita já traz ela agora, o livro de 1979. E hoje, o que a gente vê hoje? Hoje a gente vê, já em gestação e formação, viagens espaciais privadas. Ano que vem, ou em 2014, se não me engano, já sairá a primeira excursão de férias. Quer dizer, um grupo de milionários, obviamente hoje isso aí é muito caro ainda, né? Mas um grupo de milionários está fretando a nave espacial para dar uma volta em torno do planeta aí. Já é o embrião dessa situação prevista pelo espiritual lá no livro Universo e Vida. E que no futuro serão comuns as excursões de férias a outros orbes. O espiritismo, o conteúdo espírita tem muito a contribuir nesse campo em razão da medida em que o ser humano vai assimilando toda essa realidade, inclusive espiritual, e transportando para aquilo que é de ofício, inclusive, né? Os cientistas, quando dominarem esse assunto espírita, eles virão a coisa com outros olhos, né? Eu, inclusive, sugiro que quem estiver nos assistindo, que for pesquisador, que leia as obras da doutrina espírita. Porque, por exemplo, a física quântica, ela foi prevista com 35 anos de antecedência. Quando André Luiz, na Revista Espírita, falou sobre os fluidos, né, que não existe matéria, o que existem são fluidos, modificações do fluido cósmico universal. Isso foi falado na codificação, foi tratado com detalhe na Revista Espírita, em várias mensagens da Revista Espírita. Os Espíritos dizem isso, que a matéria, na verdade, é uma ilusão sensorial, que o que existem são fluidos, são energias modificadas. Em 1900, um cientista chamado Max Planck trouxe exatamente essa realidade, que a nível subatômico a matéria se confunde com a energia. Então o Espiritismo é a verdade universal, traz a verdade para a nossa apreciação. Muito bem, caros telespectadores, se vocês quiserem saber mais sobre a atividade realizada na Casa Espírita, acesse o site ocentroespírita.com. Agradecemos aqui a presença do nosso irmão Christian conosco no dia de hoje e ficamos por aqui com mais um programa Espiritismo em Ação, desejando a todos vocês
Muitas felicidades.